Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui novamente é o professor Isaías. E hoje, pessoal, nós começamos a nossa primeira aula do nosso curso de eletricista instalador. Nós começamos, pessoal, essa primeira aula com a unidade curricular de eletricidade geral. E nós iremos relembrar alguns conceitos básicos de química lá do ensino fundamental, lá do ensino médio, para que a gente consiga, na sequência, entender a respeito de eletricidade, o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica e as demais propriedades da eletricidade. Legal, pessoal. Hoje, na aula de hoje, nós iremos abordar sobre matéria, moléculas e átomos, de onde tudo nasce, principalmente a eletricidade. Pessoal, como de costume, eu peço para que vocês deem uma força para o professor. Nós estamos já aí com 570 inscritos, estamos próximos de chegar aos 1000 inscritos no YouTube. Então dá uma forcinha, se inscrevam no canal, quem não for inscrito ainda. Nós temos muitos usuários que assistem os vídeos, que estão vendo as nossas aulas e esquecem de se inscrever. Dá uma forcinha, pessoal. Se inscrevam no canal, deem um like nos vídeos e compartilhem com os seus grupos de WhatsApp para que o YouTube veja a relevância que esses vídeos têm na vida dos eletricistas. Legal, pessoal? Vamos lá, então. Matéria, pessoal. Quando nós recorremos aos livros de química, os livros dizem para a gente que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo que existe no universo é constituído de matéria. Desde as maiores galáxias, os planetas, as estrelas e os corpos celestes situados nos seus pontos mais afastados, até a menor partícula de poeira que existe. Tudo bem, pessoal? O planeta em si é constituído de matéria. As pedras, a terra, a água, o fogo, o ar, o ser humano, o corpo humano, as células. Quanto mais a gente vai diminuindo de forma microscópica, ainda assim tudo isso é constituído de matéria. A matéria é a base para a formação de qualquer corpo existente no universo, pessoal. Então, por isso, quando nós falamos de eletricidade, nós entendemos que o estudo da eletricidade ficará mais fácil se antes nós conseguirmos compreender do que a matéria é composta. Tá legal? Isso porque os fenômenos elétricos acontecem dentro das minúsculas partículas que compõem a matéria. Lá nas partículas microscópicas que formam a matéria, é lá que surge a eletricidade. É lá que os fenômenos elétricos ocorrem. Então nós iremos reduzir esse estudo desde matéria até passar por moléculas, até chegar lá no átomo, que é dentro do átomo que a eletricidade surge. Beleza? Vamos lá então. Depois que nós definimos, pessoal, o que é matéria, tudo que existe no universo, nós temos que a matéria em si é formada por moléculas. Tá? Nós temos aqui a água e ela é formada por moléculas. Então, nas aulas de químicas, aprendemos que uma molécula é a menor partícula em que se pode dividir uma substância, mantendo-se ainda as mesmas características da substância que a originou. Se nós pegarmos a substância água, por exemplo,
e nós formos dividindo em quantidades menores, imaginemos, por exemplo, 1 litro de água. Esse 1 litro de água é formado por milhares, milhões de moléculas de água. Se nós dividirmos e pegarmos 100 ml de água, nós teremos ainda assim uma quantidade enorme de moléculas de água. Porém, esses 100 ml continuam sendo água. Se nós pegarmos, ao invés de 100 ml, 1 ml de água, nós ainda temos esse 1 ml de água formado por várias e várias moléculas de água. Porém, tanto 1 litro de água é água, quanto os 100 ml de água continua sendo água, quanto 1 ml de água continua sendo água. E se nós conseguirmos dividir essa quantidade de água na menor porção possível de água, uma porção microscópica, porém que ainda mantém as mesmas propriedades da água, ainda seja classificado como água. Então, pessoal, nós chegaremos na molécula de água. A molécula de água é a menor porção que eu consigo extrair da água e ainda considerar como sendo a substância água. Legal, pessoal? Então, chegando na molécula de água, a partir daqui nós não podemos mais dividir esta molécula e falar que ainda é água. Beleza? Então, aqui como exemplo, pessoal, nós temos que a molécula de água é formada por outros elementos, tá? Que quando nós dividirmos essa molécula nestes outros elementos, aí nós deixaremos de ter a substância água e teremos estes elementos de forma individual. Legal, pessoal? Então, até aqui nós entendemos que a matéria é tudo o que existe no universo, por exemplo, aqui a água, e se nós conseguirmos a menor partícula de água, por exemplo, nós chegaremos à molécula de água. Beleza? Pessoal, agora se nós pegarmos uma molécula de água e nós nos concentrarmos em como ela é formada, em como ela é composta, nós chegaremos a uma partícula que nós chamamos de átomo. Beleza? E nós entendemos que o átomo é a menor unidade de matéria que mantém as propriedades do elemento químico. Beleza? Então, aquela molécula de água que nós tínhamos era formada por 3 átomos unidos. Nós tínhamos 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Por isso que nós temos que a água é chamada de H2O. H2O, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Então, pessoal, se nós separarmos, a partir daqui, nós ainda temos a molécula de água, ainda é classificado de água, porém, milhares de moléculas juntas vão formar a matéria água, e quando nós separarmos essa molécula em seus elementos, nós temos o átomo isolado. No caso aqui nós temos 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Beleza? E o átomo é a unidade básica da matéria, responsável pelas propriedades elétricas e químicas que ocorrem dentro da matéria. E o que nos interessa são as propriedades elétricas do átomo.
para estudar os fenômenos da eletricidade. Legal, pessoal? Então nós reduzimos lá da matéria, que a matéria é formada por moléculas, tudo no universo é constituído de matéria. A matéria é formada por moléculas, ok? E as moléculas são formadas pelos átomos. E no nosso estudo de eletricidade, nós veremos que os átomos são os responsáveis pela geração da eletricidade, pela geração da corrente elétrica, pela geração da tensão elétricas, que são grandezas físicas elétricas que nós iremos estudar ao decorrer do nosso curso. Legal, pessoal?